Em Warhammer 40.000, os portadores da palavra são conhecidos historicamente como a Legião Sem Legalistas, pois eles foram os primeiros a caírem na heresia, os primeiros a seguir os poderes ruinosos do caos, e eles tiveram muito tempo para ir expurgando aos poucos as suas parcelas legalistas. Mas restou um que, a despeito das mentiras e das devastações do caos, a despeito da humilhação que eles mesmos sofreram pelo Imperador da Humanidade por falarem uma interpretação incômoda sobre uma natureza da verdade imperial, sobre a possibilidade da divindade do Imperador, ele foi o único portador da palavra que conseguiu largar a fé nos poderes ruinosos e retornar à fé imperial. Isso nunca aconteceu antes e provavelmente nunca acontecerá novamente. Seu nome real há muito se perdeu, mas como encouraçado o chamavam de Anchorite, ou em português seria Anchorit. Este é o nome adotado por um encouraçado venerável dos portadores da palavra. E é de quem vamos falar hoje. Se você puder, inscreva-se, curta e comente e ajude o canal. Hypeie para que mais pessoas conheçam as maravilhosas histórias do Warhammer 40.000. Obrigado aos membros do canal, vocês que tornam tudo isso possível. E vamos lá. Ele primeiro foi um Astartes, depois um encouraçado, nomeados por eles como o Desprezador, que rejeitou os ensinamentos demoníacos do seu primarca Logar Aureliano e o livro de Logar, e mais uma vez abraçou a adoração do Deus Imperador que o próprio Logar tinha escrito no Letício Divinatus, ou seja, ele estava sozinho na montanha. Teoricamente, ele é o único encouraçado que passou pelas 3 visões filosóficas. Ele iniciou na verdade imperial, ele foi para a fé imperial, caiu para os poderes ruinosos e retornou à fé imperial. Ele pode ser o último defensor da fé imperial dos portadores da palavra já registrado. A sua história está no romance Apocalipse, uma história em que vários capítulos da Marinha Espacial se mobilizam para defender um mundo cardeal, mundo este denominado de Almace, contra um ataque de portadores da palavra. O caminho de Anchorite começou ainda na Grande Cruzada. Ele estava entre um dos primeiros aspirantes de Colkia a ser levado para se transformar em um Space Marines logo depois que Logar Aureliano foi descoberto. Mais tarde, Anchorite se juntaria aos Arautos do Imperador, posteriormente rebatizados de Portadores da Palavra. Durante a vergonha de Colchis e a destruição de Monarquia, Anchorite também se uniu aos poderes ruinosos do caos e seguiu seu primarca a atrair o Imperador e o Império da Humanidade, devido àquela repreensão desmedida que Logar sofreu pelo Imperador. À medida que a heresia avançou, ele participaria do massacre de Dropside e da Batalha de Calf, matando vários legalistas durante o processo na heresia. Entretanto, foi enquanto lutava nas superfícies de Calf contra vários Ultramarines que Anchorite foi atingido por uma epifania. Ele viu a devastação e a destruição que a sua legião estava trazendo para aquele mundo. Em um momento, ele viu Monarquia. Ele estava queimando Monarquia. Enquanto os portadores da palavra e os Ultramarines guerreavam, ele viu a futilidade daquele combate. Ele sabia que isso não passaria de um ciclo interminável de guerras entre o Império e as forças de Horus, que mais tarde, se a heresia fizesse sucesso, se espalharia por toda a galáxia. Em que pese ele não tivesse autoridade para encerrar aquele conflito, visto que na época era apenas um Astarte, soldado dos portadores da palavra, fraco e baixo na hierarquia, ele faria parte dele. Ele se entregou voluntariamente aos Ultramarines. Ele se rendeu. Segundo lendas e sussurros, ele foi posto diretamente perante Roboute Guilliman, e ele próprio solicitou uma execução. Que ele traiu o Imperador, que ele traiu ao Império, que o seu próprio nome o envergonhava. Um arauto do Imperador, um portador da palavra. Palavra de quê? Palavra de quem? E Guilliman não acreditou, foi a primeira vez que um caótico se rendeu. Geralmente eles lutavam até a morte, até serem destruídos. Ele nunca tinha realmente ouvido falar da rendição de um servo dos poderes ruinosos. Guilliman, por um momento, ponderou a execução dele. Ele realmente pensou que uma execução seria uma boa escolha. Mas dizem que em uma conversa com seu círculo mais íntimo, um dos Ultramarines, de nome desconhecido, falou que se havia esperança para um deles, talvez ainda houvesse esperança para todos eles. Então ele ordenou que o portador da palavra arrependido fosse poupado. Então, em vez de ser executado, Guilliman o prendeu. Depois disso, ele não desempenhou nenhum papel na heresia de Horus. Durante todos os incidentes do Circo da Terra, ele ficou em sua cela. Em sua cela, o Astartes realmente não aceitava que tinha sido poupado. Tantas vidas que ele tomou, se qualquer legalista tivesse rendido aos poderes ruinosos do caos, provavelmente ele teria sido executado. Seria justo que ele também fosse. Então, ele tentou se executar, se vocês entendem o que eu quero dizer. Mas por questões de YouTube eu não serei mais específico, tá bom? Ele quase conseguiu, ficou
fraco e quase falecido, mas os filhos de Guilliman, obedecendo à ordem do seu primarca, não permitiram a morte dele e o colocaram em um encouraçado Contemptor, mas desarmado, obviamente, em uma cela praticamente inquebrável para ele em estase. Quando ele retomou a consciência, ele pensou que talvez fosse o destino dele continuar daquele jeito, uma punição pior do que a morte. Ele se prostrou no estudo. Em suas memórias, ele conseguiu pregar e reescrever as palavras do Letício Divinatus em um livro de bolso. O texto que, segundo ele, seu primarca escreveu sabiamente antes de sua queda aos poderes ruinosos do caos. Anchorite continuou escrevendo a sua cópia de memória do Letício Divinatus, mesmo depois que as forças de Horus foram derrotadas. Apesar de não ser uma cópia perfeita do Letício Divinatus, aquele texto foi enviado para a recém-fundada Eclésia e foi uma das bases para substituir a verdade imperial pelo culto imperial. Devido à sua grande habilidade, Anchorite foi transferido. Os Ultramarines pararam de ser seus captores e o entregaram para a Eclésia, e ele foi um dos sábios criadores da fé imperial. Os antecessores do cardeal Eamon e sua dinastia se tornaram os responsáveis por guardar aquele que seria o antigo encouraçado, não mais responsabilidade dos Ultramarines. Apesar dos textos de Anchorite serem muito importantes para calcificar a fé do culto imperial, ele ainda se sentia mal. Ele era atormentado pelo papel que os portadores da palavra desempenharam e quase destruiu o Império, e na sua visão quase destruir a humanidade. Ele pensou que talvez, só talvez, o imperador da humanidade estivesse testando a fé deles ao destruir monarquia, e que os portadores da palavra falharam. Claro que não foi isso que aconteceu. O imperador era fielmente contra sua divinificação e realmente quis punir Logar para largar aquela fé que ele julgava hedionda. Mas, para Anchorite, talvez, só talvez, a sua legião podia ter reagido melhor àquela humilhação. No final do 41º milênio, o atual cardeal Eamon assumiu o controle do mundo de Almace e do sistema Odoacro, e decretou que Anchorite fosse aprisionado sob seu palácio principal, ou seja, embaixo do seu palácio, para continuar sua eterna penitência. E, infelizmente, o Lorde do Caos, portador da palavra, Amatinum Ursh-Lash, tomou conhecimento da existência do encouraçado, após a sua invasão de outro mundo imperial em que ele conseguiu achar os textos escritos pelo encouraçado. Isso fez Amatinin, o Lorde do Caos, começar a rastrear a localização de Anchorite, até que finalmente ele o encontrou abaixo da superfície de Almace, algum tempo depois da criação da Grande Fenda do Warp, a Cicatriz Maledictus. Após saber da existência do dissidente, o Conselho Sombrio dos Portadores da Palavra encarregou o Senhor do Caos de capturar o encouraçado, se ele fosse um cativo contra sua vontade, voltar às fileiras dos Portadores da Palavra. E se ele tivesse realmente se rendido aos poderes do Império, executá-lo. Amatinin varreu a frota da Marinha Imperial do sistema e dirigiu-se em direção ao planeta. Felizmente, o cardeal Eamon agiu rapidamente e solicitou reforços urgentes. O pedido de ajuda incluía uma sequência de códigos que o próprio Guilliman havia criado. O primarca sabia que os portadores da palavra um dia tentariam capturar o encouraçado e deu este código para os ancestrais do cardeal, quando estes foram encarregados de guardar o prisioneiro. Agora, milênios depois, esse tempo havia chegado. E uma vez que recebeu a mensagem, Guilliman ordenou que os Imperial Firsts, comandados pelo tenente Held Calder, liderassem uma força de ataque da Cruzada Indômitos em defesa de Almace. O primarca não revelou a existência do encouraçado ao tenente, pois isso ameaçaria a sobrevivência da Eclésia. Durante o combate para proteger o planeta, o tenente descobriu este segredo escondido de Eamon. Foi apenas quando os portadores da palavra se aproximaram do planeta que Eamon foi forçado a levar Calder para a cela do encouraçado. E lá, o tenente aprendeu a história dele. E agora sabia porque os portadores da palavra estavam vindo. O tenente começou a organizar uma força de defesa do palácio acima do encouraçado, mas sabia que isso não seria o suficiente para deter as forças do Caos, já que o Lorde Sombrio superava em muito as defesas do Império em Almace. Os portadores da palavra foram capazes de avançar sobre o palácio. Apesar de Anchorite tendo jurado eras atrás que nunca mais entraria em combate e tivesse jurado nunca mais voltar aos portadores da palavra, ele sabia que ele era o único de seus irmãos a ver a condenação que Logar havia levado à sua legião. Ele inicialmente se recusou a participar da batalha. Ele solicitou que fosse executado pelas tropas do Império para evitar que a invasão tivesse sucesso em capturá-lo. Ele chegou a dizer que não poderia levantar a mão contra seus irmãos dos portadores da palavra, nem mesmo para se defender. No entanto, quando o cardeal Eamon
e Calder lideravam uma última resistência desesperada diante das muralhas do palácio, o cardeal implorou ao encouraçado para lutar contra os portadores da palavra, mas Anchorite disse que nunca mais lutaria contra ninguém. Ele tinha medo que se lutasse uma vez mais cedesse aos poderes ruinosos do caos, e pediu que Aemon o matasse, para que os portadores da palavra parassem com o ataque. Mas o cardeal disse que ele tinha feito uma promessa de 1000 gerações de sua família, e disse que morreria lutando para proteger o encouraçado, pois promessas deveriam sempre ser cumpridas. As promessas valiam tanto quanto a palavra do homem que a dizia. Isso chegou fundo no âmago do encouraçado. Anchorite pensou: palavras. Aquele sacerdote portava palavras verdadeiras, palavras que há muito a sua legião havia esquecido, há muito ele havia esquecido. O encouraçado disse que uma última vez portaria as palavras do imperador, as verdadeiras palavras que deveriam guiar a galáxia. Ele disse que o último filho de Colchis lutaria mais uma vez pelo Império. Ele interveio a tempo de salvar o tenente Calder, que estava prestes a morrer nas mãos de Amatini, e os dois iniciaram um diálogo. O encouraçado disse: aqui estou, com a sua voz distorcida. Saiam então, filhos de Logar, ou sua coragem os abandonou nos séculos desde que eu usei as cores de nossa legião. Ou talvez vocês prefiram deixar que essas abominações travem a guerra em seu nome. É isso que vocês se tornaram em minha ausência? As criaturas demoníacas deram um passo para trás reconhecendo aquele encouraçado. O encouraçado observou aquelas criaturas sombrias. Ele estendeu uma garra e cuspiu uma única palavra estrondosa. Uma palavra que Amatini não ouvia há séculos. Uma palavra perdida de Colchia. Uma palavra que até mesmo ele tinha esquecido o seu significado, mas que lhe causou uma pontada de dor. Ele cambaleou. Os Daemons do Caos gritaram como se nunca tivesse ouvido. O som subiu às alturas, tão agonizantes, que eles foram forçados a desligar os seus sensores de áudio. A luz se espalhou por todo o ambiente da voz do encouraçado, e por um momento, o Lorde do Caos, Amatini, pensou ter vislumbrado grandes asas, não 2, não 4, mas 6 asas, surgindo das costas do Dragnot. Uma explosão solar tão forte, tão brilhante quanto o próprio Astronomicon. Este lugar não é de vocês. Os Daemons evaporaram e desapareceram no Orb, por causa de uma palavra. Uma palavra antes do velho culto, durante a guerra civil entre Logar Aureliano e os adoradores do culto. Uma palavra tão poderosa e tão perdida que baniu todos os aliados Daemons de volta ao imaterial. Todos ficaram em silêncio olhando para o encouraçado. Que palavras antigas eram aquelas? Nem mesmo os portadores da palavra lembravam dela. O Senhor do Caos chamou Anchoron de Anatema. Esse era o seu nome, que ele há muito havia esquecido. Anatema, é você mesmo, disse mais uma vez o Lorde do Caos. Mas o encouraçado falou: esse não é meu nome, eu não tenho nome, eu me sepultei. O Dragnot pisou forte no chão e o Senhor do Caos caiu de joelhos. Responda-me isso, irmão, o encouraçado gritou. Qual é a natureza de nosso valor? Como o indigno pode se tornar digno? Você sabe? Que sabedoria você encontrou nos lugares escuros? Todos os portadores da palavra tremiam ao ouvir a voz do encouraçado. O Lorde do Caos se levantou e falou: eu tenho mais sabedoria do que você imagina, irmão. Venha, junte-se a nós, lute novamente pela legião. Você também terá a sabedoria e a clareza da verdade revelada. Anchorite parou por um minuto, mas então gritou furioso: é por isso que você veio, garoto? Para me desenterrar do meu túmulo e me contar uma ladainha fantástica? Uma ladainha arcaica e monstruosa? O que é que eu seja? Um Hellbrut? O encouraçado silenciou, e então Amatini pigarreou e disse: eu vim porque os deuses me mostraram seu tormento, e eu sabia que não poderia deixá-la apodrecer neste lugar. Abaixe suas armas e venha conosco, e nós partiremos. O Dragnot então disse: para onde partiremos então? Não para Colchia, pois ela se foi. Não para a terra, pois somos indignos de retornar. Para onde então, garoto? Uma luta começou entre os dois. Bolters rugiam, mas Anchorite os ignorava. Ele estendeu a mão e pegou o Lorde do Caos pela ombreira. Então disse em uma voz furiosa: o que um homem deve fazer quando perde sua fé? Eu me senti como se estivesse no deserto, sem que ninguém pudesse me guiar para fora. Os deuses cuspiram em meu rosto e sussurraram falsas promessas. Eles mostraram oásis, mas não havia água. Havia apenas sangue. Anchorite o levantou apertando com muita força e então continuou: e então, mais uma vez eu vi a luz. Ela se estendeu pelos céus escuros e me atraiu até aqui. Eu através das areias tropecei, até que avistei esta cidade em uma colina. Esta cidade de ouro, tão grande que uma montanha brilhava ao sol. Naquela cidade residia a verdade, não a falsidade que você vê e vende como tal. A verdade da qual nós nos afastamos, incapazes de suportar a luz poderosa naqueles tempos indizíveis. O encouraçado então rugiu e disse em um tom firme:
apenas uma verdade. É mais velho do que eu, é mais velho do que você, é mais velho do que qualquer cidade, é mais velho que o próprio homem, que não devemos nos curvar a nenhuma força exterior. E essa é a mentira que você caiu. Todos os Space Marines caóticos começaram a atirar no encouraçado, aos gritos do Senhor do Caos que dizia para não matarem, porque os deuses ordenaram. O encouraçado sorriu e disse: se eu devo morrer para irritá-los, então deixe-me morrer. O encouraçado lutava sozinho contra um regimento inteiro de portadores da palavra. Todos os portadores riam, mas não era eles rindo, eram os deuses do caos rindo através deles. Enquanto todos atiravam, o encouraçado gritava e berrava cânticos e catecismos do Letícios Divinatus, memórias de um lugar aureliano que não existia mais. O Senhor do Caos gritou: é tarde demais, você está longe demais de nossas palavras. A sua verdade foi revelada, séculos de dogmas baseados na palavra de Urizen. Todos nós estamos no mesmo caminho desde o começo, e alguns de nós estão longe demais para serem recuperados. O encouraçado quebrava, mas continuava lutando e gritou: a fé foi nosso erro. Enquanto o encouraçado derrotava vários portadores da palavra enquanto quebrava, o tenente dos Plus Imperiais avançou contra o Lorde do Caos. Vendo que não poderia se defender, vendo as divindades do caos rindo dele e ouvindo os antigos cânticos que o encouraçado gritava, o Senhor do Caos falou: talvez seja tarde demais. Um sábio, talvez um louco, disse uma vez: a morte não é nada comparada à vingança. Aquele Lorde do Caos, fiel aos poderes ruinosos, em seu momento final, evocou as palavras de Conrad Curse, o único dos primarcas que serviu ao caos sem vender-se ao caos. E ali ele foi morto. Vitória do encouraçado e dos legalistas. O encouraçado ficou muito ferido, mas não foi morto. E, após a vitória dos legalistas contra os portadores da palavra, uma vez que os demônios do caos haviam desaparecido, o encouraçado Anchorite resolveu retornar para o seu clausuro, dizendo que a sua prisão podia ser de seu corpo, mas sua alma estava livre, diferente dos seus irmãos. E essa é a história do último legalista dos portadores da palavra. Ele ainda deve estar por aí, meditando ou lutando, não mais usando as suas antigas cores de portador da palavra. E agora a existência de Anchorite, um legalista dos portadores da palavra, defensor do Letício Divinatus, prisioneiro voluntário do Império, não é mais um segredo, é um orgulho. E essa foi a história de Anchorite. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente, ajuda demais o canal. Obrigado, até a próxima e aqui é o Arauto.